Paz do Senhor, pessoal, eu sou o Frankel, sou membro da Igreja Batista Manaim e estamos aqui hoje para falar sobre um assunto pertinente nesse período, mas muito importante, não só na sociedade, mas também dentro da igreja. Vamos falar sobre saúde mental. Eu vou estar aqui para responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas sobre esse tema tão importante. Frankel, o que a Bíblia nos ensina sobre a cuidar da vida e da saúde mental? A Bíblia ela vai ser bastante precisa a abordar esses temas. Deus ele sempre vai entender a nossa vida como uma vida integral. Não só uma vida, digamos assim, uma vida religiosa que a gente define ela em lutas e batalha. Mas Deus sempre fala a respeito de cuidar. Lá em Provérbios, um versículo tão clássico, fala de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a gente vai para o original, a gente fala de coração, a gente fala não somente das nossas vontades, mas também da nossa mente, a respeito daquilo que a gente pensa, a respeito de como a gente vê o mundo. Então, guardar o coração, ele também fala sobre isso, sobre cuidar da nossa vida. Deus ele vai se importar de nós vivermos uma vida cristã no seu todo de uma forma saudável de fato. E a gente pode sondar outros versículos quando o versículo bem clássico lá de Filipenses, não vos ansiei sobre coisa alguma. Nós podemos ver lá em 1 Pedro que vai falar, lançai sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus é um Deus que ele não, muitas das vezes, como eu disse para vocês, ele não é um Deus que deixa a nossa vida de forma saudável de lado. Ele é um Deus que se preocupa. É um Deus que fala sobre, muitas das vezes, coisas que às vezes a gente pensa que é secundária, sobre a nossa fé. Mas ele também fala a respeito da gula, que a gente sabe que hoje em dia é uma das doenças, a obesidade, que tem mais afetado a sociedade, mas Deus vai tratar a respeito sobre isso. E quantas vezes a gente pode falar que é a respeito de comida, o nosso relacionamento com a comida, o quanto afeta também a nossa saúde mental e, consequentemente, a gente precisa entender que aquilo que afeta a nossa saúde física e mental também afeta o nosso espiritual. Então, Deus está sempre não só nos exortando, mas também nos prevenindo a respeito disso, porque Ele é um Deus que se importa acima de tudo. Frank, mais uma pergunta. Como a fé em Cristo pode ajudar alguém a lidar com momentos de tristeza e desânimo? Quando a gente fala de tristeza e desânimo, nós vamos ver vários relatos na Bíblia a respeito disso. E ao ponto de compararmos até com uma depressão profunda. Nós podemos ver desde Gênesis a Apocalipse, relatos de tristeza no meio do povo de Deus. E muitas das vezes quebrando um tabu. Porque muitas das vezes a gente pensa que o povo de Deus não é um povo que se entristece. Mas muitas das vezes, através de muitas lutas, através de muitas batalhas, pode vir sim um desânimo. Mas Deus também vai estar lá, não somente provendo meios para nós, mas provendo Ele próprio no meio disso tudo. A gente vê que o próprio Cristo foi um Deus que passou por tristeza e desânimo. Nós vemos a passagem a respeito do Getsemane, quando ele fala que ele está com uma profunda angústia naquele momento. Uma angústia que o leva ele até a morte. Ele é bem específico a respeito de quando ele fala dos sentimentos dele. Elias também, quando estava sendo perseguido, ele fala também a respeito disso, a respeito do desânimo, ao ponto de clamar também até a morte. Mas Deus, ele é um Deus misericordioso, que até no mais profundo abismo, ele vai sempre nos tratar, não somente tratar, ele vai até esse abismo conosco e vai nos acompanhar em meio a ele. No meio da história cristã, nós conhecemos vários grandes homens de Deus que falam sobre tristeza. Um deles, eu trouxe até aqui para vocês, é Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele tem uma vida totalmente ilibada e um testemunho incrível, mas ele foi um dos que passou por depressão. Nesse livro, A Depressão de Spurgeon, ele relata de forma bem profunda a respeito dos pensamentos que ele tinha, mas o mais incrível de tudo, que é apesar da depressão ter
seguido com ele, dele ter andado com a depressão até o final da vida dele, muito maiores foram os testemunhos que ele contava a respeito do Deus que vivia isso com ele, do Deus que estava com ele. Testemunho de vitória, muitas das vezes de depressão ou sentimento de tristeza que muitas das vezes não acabava. Mas o mais incrível de tudo, que a gente consegue ver Deus agindo lá, é que dia após dia ele vencia. Dia após dia ele tinha um Deus que ele podia dar testemunho, que mesmo em meio à tristeza, ele poderia confiar. Existe esse outro livro aqui, é o livro do Wilson Porte Jr., que é o Depressão e Graça. Ele vai se aprofundar um pouco mais no tema e vai trazer relatos bíblicos, como eu falei aqui para vocês, relatos de Elias, relato até de Caim, os salmistas, que são muito bons a respeito disso. Tem um salmo que ele toca muito profundamente a respeito de quando muitas das vezes um depressivo se sente, um depressivo que muitas das vezes está cansado diante desses sentimentos, ele perdeu uma pessoa que está com uma tristeza profunda, que muitas das vezes perdeu um ânimo pela vida. Muitas das vezes a gente pode ver dentro dos Salmos esses relatos. E o salmista ele falou, lá no Salmo 116, ele fala assim, ó: laços de mortes me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Nós podemos ver dentro da Bíblia um sentimento, um relato de muitas das vezes como qualquer um de nós podemos falar. O salmista ele relatou. Mas o mais incrível é o que vem depois. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ele traz a respeito disso porque ele sabe que maior do que a tristeza dele, maior do que aquele sentimento profundo que ele pudesse ter, era o Deus que ele servia. Ele sabia que no meio dessa tristeza, no meio nessa mais profunda angústia, o nosso bom Deus, ele iria até lá. Então, nós sabemos que a Bíblia vai estar cheia de relatos. E como eu falei para vocês, talvez Deus ele não tire esse sentimento. Assim como o espinho na carne de Paulo, Deus não tirou. Mas muitas das vezes ele nos dá essa graça para vencer dia após dia. Ao ponto de falarmos, ou podemos dizer que fomos curados, ou podemos falar como Paulo: a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Frank, próxima pergunta. De que forma a igreja pode apoiar as pessoas que enfrentam problemas emocionais? Eu acho que de muitas formas a igreja pode ser útil nesses momentos. A primeira coisa sempre é buscando todo tipo de ajuda que for necessária. Seja ajuda médica, seja ajuda social, que a igreja está aí para isso também. Seja aconselhamento, ou seja simplesmente através dos cultos, das orações. A igreja ela vai estar aí para isso, mas acima de tudo, buscar a ajuda necessária nesses momentos. Como eu disse para vocês, Deus ele nos dá todos os recursos que nós precisamos para que possamos ser ajudados. E a igreja, ela muitas das vezes nesses momentos de escuridão, que alguns irmãos possam estar com a visão mais opaca através dessa tristeza profunda, a igreja pode ser uma bússola nesse momento para ajudar muitos irmãos. Então, como eu falei para vocês, a igreja pode ajudar orando, lendo a palavra, mas também buscando ajuda médica, ajuda psicológica, para ver todos os meios possíveis para estar ajudando o irmão da melhor forma. Mas, acima de tudo, um dos pontos que a igreja muitas das vezes pode ajudar os irmãos, às vezes nós estamos sempre prontos a achar um conselho que traga uma certa cura ou resolva o problema dos irmãos nos momentos de tristeza. Mas muitas das vezes, nesses momentos de tristeza, para quem está sentindo, eles só queriam um lugar para poder desabafar, para poder falar e, acima de tudo, para ser acolhido nesses momentos. Jesus, quando ele vai falar no meio dos seus sermões, ele vai falar que veio para os doentes e não para os que estão são. Ele veio para os pecadores. Da mesma forma, muitas das vezes as pessoas que estão no momento de tristeza profunda, chegando até um quadro clínico, elas querem apenas um lugar que elas se sintam acolhidas e amadas. E muitas das vezes a igreja ela não precisa fazer nada no meio desse
no meio desse quadro. Ela precisa simplesmente abraçar e acolher. Talvez muitas das vezes o que nós melhor podemos fazer por um irmão que está passando por esses momentos é abraçar e acolher, é estar lá perto, é sendo esse ombro amigo. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele vai falar: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Ele vai falar realmente que muitas das vezes o irmão ele não precisa estar falando sobre a lei em si. Muitas das vezes, ou procurando um erro na vida do irmão para saber o porquê dele estar sentindo aquilo. Mas ele vai falar: o que a gente deve fazer? Nós devemos simplesmente levar as cargas uns dos outros. Se a gente for parar para pensar, igreja é isso. Igreja todos os dias é estar com o irmão doente, é estar com o irmão que está passando por dificuldade. Igreja é muitas das vezes estar com aquele irmão que está passando por um momento de tristeza profunda e está lá. O maior exemplo disso é Jesus. Quando Jesus vai nos chamar, ele chama dessa forma: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trocarei o seu fardo por um fardo leve, pois o meu jugo é leve e suave. E ele termina: e trarei descanso para as vossas almas. Jesus, ele é perfeito quando ele fala: vinde a mim. O que ele traz é realmente para nos aliviar. Primeiro, é simplesmente isso: vinde a mim. Ele vai carregar o nosso fardo, ele vai estar conosco nas nossas lutas, e na maioria das vezes o que a gente precisa fazer é seguir o exemplo de Cristo. Eu acabei esquecendo desse trecho, ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas das vezes o que a gente mais precisa não é uma sistemática bíblica, tá trazendo para o irmão alguma coisa do tipo, mas a gente precisa só disso: trazer o irmão para perto, chamar ele, vinde a mim, e os dois serem levados até Cristo. Os dois terem compaixão. E compaixão é exatamente isso: é você estar lado a lado com a dor do irmão, estar lado a lado com ele, mas não é simplesmente como se sua presença fosse suficiente, mas a presença de Cristo ali no meio. Então que a gente possa lembrar sempre disso, que muitas das vezes o que o irmão precisa realmente é de uma igreja que esteja forte, firme e forte lá com ele, mostrando sempre Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Pergunta para terminar com chave de ouro: qual conselho você daria para pessoas que se encontram nesse estado hoje em dia? Meu irmão, Deus ama você, certo? Talvez seus sentimentos estejam bem obscurecidos ao ponto de pensar que você tem alguma falha ou que Deus se afastou de você. Se a gente for pensar a respeito de Cristo, quando Cristo bradou lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, ele pensava que Deus havia deixado, que Deus o havia separado para sempre. Mas tudo aquilo lá na cruz foi uma prova do amor de Deus. Talvez você pense que Deus está bem longe, mas a gente precisa lembrar disso, que é um Deus que lá em Hebreus capítulo 13, se eu não me engano, fala assim: ó, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Não é os teus sentimentos que definem aquilo que Deus é, não é teus sentimentos que vão definir a respeito daquilo que você é em Deus. Quem define é Ele. E o que ele fala sobre você? Ele fala que você é filho, ele fala que você é amado, ele fala que você é escolhido, justificado, apesar de você, apesar das suas obras. Então a primeira coisa que você deve lembrar é isso: lembrar do Evangelho de Jesus Cristo dia após dia e o que ele fala a respeito de você, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que ele é a nossa força, que a graça dele nos sustenta, que a graça dele é o suficiente para nós. Segundo, não deixe de expressar, não deixe de procurar ajuda. Procure ajuda, procure aquele irmão que você sabe que pode contar, procure a igreja que você sabe que pode lhe acolher. Muitas das vezes eu sei o quanto é difícil você estar passando por essa situação. Eu sei que muitas das vezes é desesperador, mas não deixe de correr até aquilo que Deus tem proposto para você.
A graça de Deus, ela é multiforme, ela sempre vai estar apresentada. Nos dias que você estiver desanimado, vai estar lá um irmão para segurar na sua mão. Procure esse irmão para segurar na sua mão, porque ele também é graça de Deus. A palavra é meio de graça, a medicina é meio de graça, a psicologia é meio de graça. Então Deus, ele te deu no seu contexto meio de graça para você conseguir lidar com isso. Então conte com isso.